De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer à tua lei. Salmo 119, 55. Você já sabe que quando aqui a Bíblia fala lei, ela fala muito mais do que a lei dos 10 mandamentos, não é? Toda lei, toda a palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Mas de noite eu me lembro do teu nome, é a hora da meditação, é a hora de estarmos ligados a Deus. Também nesse momento, não só de manhã, ele diz também de manhã em outros lugares aqui, mas à noite, né? Depois daquela calma, acabou tudo. Eu vou me lembrar do Senhor, e vou agradecer ao Senhor, vou obedecer à sua lei. Senhor, olha, o dia o Senhor me conduziu, mesmo que haja coisas que não estejam bem, mas o Senhor me conduziu e eu acredito que o Senhor vai tirar o melhor da minha vida. O Senhor vai me dar o melhor também, como fez no caso de José. Estamos estudando a respeito disso aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. José passou por situações bastante difíceis, mas foi fiel e recebeu o galardão, não só aqui, né, mas receberá o galardão, receberá o prêmio, como diz Paulo, quando Jesus voltar. Bom, nós temos a alegria de receber você todos os dias aqui na TV Novo Tempo, às 6 da manhã, um programa inédito, e depois às 3 da manhã, quando ele é repetido no outro dia. Muita gente assiste de madrugada, muita gente assiste às 6 da manhã, outras pessoas perdem um programa ou outro, então vão para o NT Play, lá você encontra outros conteúdos e também o nosso programa, tudo aquilo que já foi apresentado na TV. E no YouTube nós temos lá uma família muito querida, uma família amorosa, as pessoas oram umas pelas outras, e isso é muito bom, é muito legal. Então um abraço forte para você que está no YouTube, e se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, claro. Vai lá no canal Reavivados por Sua Palavra NT, se inscreva, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e compartilhe o programa com os seus amigos, com as suas listas de amigos no WhatsApp, qualquer lugar, no Twitter e outras coisas mais. Deus lhe abençoe por ser um missionário, uma missionária. Queremos oferecer para você gratuitamente esse curso aqui maravilhoso, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. São temas lindos aqui, batismo e a plenitude do Espírito, são 14, 15 temas. Os dons do Espírito 1 e 2, porque é bastante vasto este tema, os frutos do Espírito, o Espírito Santo no ministério da vida de Jesus, o Espírito Santo é a produção da Bíblia. Olha, você vai aprender muito com essa revista. Faço o voto que você peça por este número aqui, passe esse número para os amigos, assim você continua se tornando um missionário, uma missionária, e peça para eles também fazerem a sua inscrição. É gratuita e você recebe onde você indicar, em casa, no escritório, isso vai pelo correio, sem problema nenhum, tá bom? Quero também agradecer a você que é Anjo da Esperança e que sempre está disposto a nos apoiar a pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Bom, chega o capítulo 47, José já recebe seus pais no Egito, vai diante de Faraó apresentá-los, e depois José resolve uma situação bastante grave. O dinheiro havia acabado dos egípcios e outros, né? Que fazer agora? Não vender? E José tem uma saída maravilhosa aqui, e o povo não morreu de fome. Logo após o intervalo, a gente volta com o capítulo 47 aqui de Gênesis. Muito bem, já estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Eu fico muito feliz em você permitir que eu chegue até a sua casa, aí, seu escritório, às vezes no carro, né? Nós estamos lá no Spotify, nós estamos no Deezer também, no YouTube, claro, para que você possa ouvir, né, o programa enquanto está dirigindo. Às vezes tem tanta notícia ruim, vamos ter as boas notícias da Palavra de Deus. Então você já pode usar essas mídias tão importantes para a pregação da palavra, tá bem?
Bom, nós estamos aqui agora para estudarmos o capítulo 47 de Gênesis. É o capítulo que dá essa sequência. Jacó, Israel, chega juntamente com seus filhos e netos e agregados, são 70 pessoas. 70 pessoas. Mas o povo de Israel, esse é o povo de Israel, é o povo que vai começar esta grande nação maravilhosa. Os judeus vão aparecer depois, a influência do nome judeus por causa de Judá, era a parte de baixo de Canaã, a parte de cima era Israel, a parte de baixo chamou Judá, capital Jerusalém, por isso estão os judeus. Mas aqui eram os filhos de Israel, os israelitas. 70 formaram uma enorme nação e Deus fez esse plano. Gênesis está para contar essa história toda aqui. Então veio José e disse para Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado, tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, eis que estão na terra de Gósen, conforme nós já tínhamos falado. E ele separa 5 irmãos e os apresentou a Faraó. Não todos, talvez os que estivessem mais preparados para falar, os que conseguissem falar com mais desenvoltura. Então perguntou o Faraó aos seus irmãos, verso 3, qual é o vosso trabalho? Bom, nós somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Viemos porque não havia mais pasto de rebanhos e a fome era muito severa lá na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas, habitem os teus servos na terra de Gósen. Bom, o faraó já tinha acenado isso para José. Olha, José estava fazendo um trabalho extraordinário, 2 anos que ele estava administrando a fome. Os 7 anos de fartura, eles renderam guardar tudo o que pôde guardar nos silos, e agora chegou a hora de vendê-los, de vender a comida, na realidade, o que estava ali reservado. Então, desculpe, disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai, teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Então, vá lá e aproveite 70 pessoas numa terra grande, uma terra produtiva, uma terra boa. Estava um período de fome, mas a terra era muito boa. E olha essa expressão aqui de Faraó: se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Então assim, não tem nenhum problema, eu confio em você, sua família deve ser igual. Então, coloca esse povo para trabalhar, sem problema nenhum, para cuidar do meu gado. Se eles são boas pessoas para isso, que cuidem do meu gado. Pronto, trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou para Faraó. E olha que interessante aqui, e Jacó abençoou a Faraó. Como é que foi essa bênção, né? Aqui não diz assim, olha, eu te abençoo, não diz, mas como é que era a bênção de Jacó? Como foi a bênção de Jacó? Sem dúvida, ele evocou o nome de Deus para abençoar aquele líder mundial. Sem dúvida, Jacó fez uma ligação entre o Deus do céu e o seu filho José, sem dúvida nenhuma. Então, Faraó deve ter olhado e dito assim: bom, a crença deste homem influenciou José. Por isso José é tão fiel. O idoso, que depois lhe é perguntado quantos anos você tem, 130 anos. De lutas, de derrotas, de vitórias, assim é a minha história. Assim é a minha história. 130 anos de peregrinações. E esta bênção, eu quero aqui reforçar esse assunto, embora não tenha muita coisa escrita aqui, mas essa bênção de Jacó para Faraó, Jacó era um homem idoso. Faraó não devia ter 130 anos nessa altura, de jeito nenhum, mas Faraó era mais velho que José, talvez até poderia ser seu pai, mas não com 130 anos, não sei. Mas agora, nesse momento, o homem de Deus é comissionado a abençoar
o maior líder daquela época mundial, um líder mundial daquela época, o homem mais poderoso da terra naquela época, porque diante da fome ele tinha solução. E agora vem Israel e o abençoa. O que estou querendo dizer aqui? Que o servo de Deus se torna maior porque ele tem a bênção de Deus para dar para a pessoa. Não assim que ele determinar, Senhor, eu te determino, não gosto muito dessa palavra, mas eu te determino a abençoar aqui esse faraó. Não, eu imagino que palavras ele tem usado e foram traduzidas na língua que o faraó conhecia. Eu abençoo em nome de Deus, esse Deus do meu pai do meu pai, o Deus de José. Agora é a bênção sobre o faraó. Nós temos que abençoar as nossas autoridades, viu? Mas temos que dizer isso para elas, para as pessoas que governam. Há um poder maior do que o seu. É isso que Jacó, Israel, estava dizendo. Há um poder maior do que o seu. E em nome desse Deus, eu abençoo a sua vida. Simples assim? Simples assim. Eu abençoo a sua vida, em nome de Deus. Quando você estiver diante de alguém, de um filho, de alguém mais velho até, ou de um patrão, ou de um líder político, público, não é? Abençoe o nome de Jesus. Ele precisa da bênção de Deus para tomar as melhores decisões. Então, às vezes, nós criticamos muito, né? Tem uma febre de polarização, né? Esse presta, esse não presta, eu odeio esse porque ele fez isso. Não odeiem a liderança. Orem pela liderança. Não, tem que mudar tudo. Ok, você pode até mudar com o seu voto. Mas ore pela liderança da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo. Não é? Para que haja condições, primeiro, da gente continuar pregando o evangelho, para que haja condições dessa pessoa se tornar uma serva de Deus. E aqui, olha, é muito importante, estou gastando tempo porque é muito importante essa expressão. E Jacó abençoou o faraó, do verso 7, agora vai lá no verso 10. E tendo Jacó abençoado o faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu seu pai, seus irmãos, toda a possessão, tudo que tinham nas terras do Egito, no melhor da terra, verso 11, na terra de Ramsés, como faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, toda a casa, segundo o número de seus filhos. A fome era muito severa, e agora vem uma estratégia de José. A fome é severa. As pessoas já tinham gasto todo o seu dinheiro, não tinha mais dinheiro para gastar. Então José arrecadou todo o dinheiro, diz o verso 14. O povo do Egito desfalecia, e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo cereal que compravam. E o recolheu à casa de Faraó. Era de Faraó, aquilo lá é de Faraó, não era dele. Bom, acabou o dinheiro. O que nós vamos fazer? O povo voltou para lá, no Egito. É sempre mencionado Egito, terra de Canaã, que você percebeu, né? Foram todos os egípcios a José e disseram, verso 15, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. Porquanto o dinheiro nos falta, não tem mais dinheiro, não tem mais ouro, não tem mais prata, acabou. Tudo nós compramos. Pelo que dá a entender aqui, eles iam, compravam coisas para um ano e voltavam, depois de um ano, para comprar mais coisas, para poderem sobreviver. Então, desculpe, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu suprirei. Então, foi dinheiro, foi o gado acabou também. Os animais acabaram, verso 18. Nada mais nos resta diante do Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Ok? Vocês não vão morrer. Então, o próprio povo dizia, verso 19, compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Essa é a ideia do povo.
Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Bom, assim comprou José toda a terra do Egito. Para quem? Para Faraó, porque os egípcios venderam a terra. Então, havia de uma certa forma a possibilidade de plantar. As sementes estavam na casa de Faraó. Eles já tinham, e também o alimento para eles, já tinham dado todo o seu dinheiro, todo o seu gado. Então eles disseram, bom, a terra. Então, Faraó nessa altura se tornou dono de todas as coisas. Isso foi feito, menos a terra dos sacerdotes e menos a terra de Gósen. Tanto a terra de Gósen onde estavam os israelitas, nessa terra que Deus havia preparado para o seu povo. A garganta não está, desculpe, não está muito bem, mas a aguinha vai descendo aí, a gente vai controlando. Então, menos a terra de Gósen, onde estava o povo de Israel, e eles iam crescendo, que o Faraó diz, pode dar o que eles precisarem. E os sacerdotes do Faraó, que esse também não tinham o seu pão, tudo mais era de Faraó. Então José, ele permitiu que o povo entregasse as terras, mas continuasse usando as terras. E disse assim, bom, então vocês vão receber sementes e vão fazer o seguinte, 20% de toda a colheita vem para Faraó, porque a terra é dele. 1/5. E 4 partes, 80%, fica com vocês. Olha agora o verso 24, que eu acho extraordinário, diz assim, das colheitas darei o 5º a Faraó, 20%. E as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Olha que atenção especial às crianças, que atenção maravilhosa, que as crianças não venham a morrer. E essa lei foi estabelecida até os dias que Moisés escreveu, 20% é de Faraó, 20% é do governo. E o verso 27 diz assim, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu 17 anos ainda lá no Egito. A morte estava se aproximando e ele fez com que José, é o finalzinho aqui do capítulo, jurasse que ele não seria enterrado ali no Egito. Ele não queria ser enterrado na terra pagã, embora vários morreram e foram enterrados ali. Mas o seu pai, o pai do seu pai e vários foram enterrados num outro lugar, no Canaã. Ele queria subir. E José disse, não, eu vou fazer segundo a tua palavra, pode ficar tranquilo. Aqui você coloca a mão debaixo da minha coxa, não é? Alguns acham que as genitálias eram importantes nessa hora, como um compromisso, não é? Uma coisa bem profunda aqui, bem íntima. Você está diante de uma promessa feita para a semente do nosso povo. Deus providenciou isso. Então, ali estava Jacó com a promessa feita. Ele adoece, próximo capítulo. Mas vejam como Deus, ele protege o seu povo, ele guia o seu povo, como José tem uma saída para as pessoas que não tinham mais bens, e como ele se preocupa com as crianças. Aí está a palavra de Deus sendo dando-nos forças para entendermos os problemas do mundo. Deus tem sempre uma saída. Creia nisso. Vamos orar. Pai bondoso, pedimos a tua bênção para esse dia, desconhecido para a gente, mas o Senhor pode nos conduzir, o Senhor pode nos alimentar, tanto fisicamente como espiritualmente. Que não haja falta de pão em nossa casa. Se porventura algum vizinho está em dificuldade, se porventura alguma pessoa andando pela rua sem teto, possamos abrigá-la, amá-la e protegê-la hoje.
Estas são as bênçãos que nós pedimos para a nossa vida e para a vida das pessoas que nos cercam. Em nome de Cristo, amém. Eu fico por aqui, o programa segue e eu vejo você amanhã, novamente, com mais um capítulo, 48 de Gênesis. A política é um assunto que facilmente divide pessoas. Uns se dizem de esquerda, outros se dizem de direita, outros se dizem de centro, e no meio de tantas visões diferentes, é comum que os diálogos se inflamem, criando um cenário de ofensas e ataques pessoais. Diante da polarização, não importa o governo que assuma, ele já chega ao cargo com inimizades declaradas. Os cristãos, como cidadãos responsáveis, precisam exercer seu direito a voto de forma madura, porém é fácil ver religiosos desequilibrados se envolvendo em políticas partidárias, violando diversos princípios bíblicos ao espalhar ódio e mentiras. O equilíbrio é muito necessário no campo da política, para que haja o respeito para com todas as pessoas, mesmo aquelas que não pensam como nós pensamos. Um exemplo bem interessante deste princípio pode ser visto no capítulo 47 de Gênesis. Nesta sessão encontramos José apresentando sua família para Faraó, o imperador do Egito. Apesar dos egípcios terem preconceito com os pastores de ovelhas, a família de José foi bem recebida, tanto que além de Faraó manter a palavra permitindo-os ficar em Gósen, também constituiu-os como chefes dos gados que possuía, tornando-os pastores oficiais do supremo comandante da nação. Outro aspecto que merece destaque é o encontro do ancião Jacó com Faraó. Apesar de estar diante de um governante pagão, o qual fazia parte de uma história de opressão para com sua família, Jacó rogou sobre ele as bênçãos de Deus. No verso 10 lemos: E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. A primeira e a última coisa que ele fez foi abençoar o rei em nome do seu Deus. Pois apesar de Faraó ser um governante pagão que adorava vários deuses falsos, ele foi usado pelo Deus verdadeiro para cuidar de Jacó e sua família, proporcionando um ambiente ideal para que o povo de Israel se multiplicassem sem os riscos da influência cultural do Egito e de casamentos multirraciais. Isso nos mostra que Deus não usa apenas pessoas fiéis que exercem posições de autoridade para realizar seus propósitos, mas também usa líderes incrédulos como Faraó, Ciro e Nabucodonosor. Por isso, quando nos encontramos com pessoas com posições de autoridade, mesmo aqueles que não partilham de nossa fé ou da mesma visão política, devemos aprender a agir como Jacó, oferecendo-lhes a bênção de Deus, pois até eles podem ser instrumentos para o bem.